Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite de muitas bênçãos para vocês. Hoje, dia 24/5, terça-feira. Que o Senhor possa, uma vez mais, ministrar a palavra dele, que é maravilhosa, aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, também se inscreva no canal. E o texto da Bíblia nos diz assim, lá no Evangelho segundo João Marcos, capítulo 5, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Essa talvez seja uma das palavras mais maravilhosas assim que a gente pode encontrar ao longo do ministério de Jesus. Uma das coisas que ele falou que às vezes passa desapercebido, sejamos sinceros. Se a gente não parar e falar assim, opa, deixa eu meditar, tem alguma coisa aqui. Isso passa desapercebido, totalmente desapercebido. Então, o que Deus ele falou para Jairo, o que o Senhor Jesus falou, foi num momento determinante para que ele tivesse uma experiência única na sua vida. Vale aqui lembrar que a filha de Jairo estava doente. E meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês com maior tranquilidade, né? Quem aqui é pai e mãe sabe disso. É melhor a gente ficar doente do que os nossos filhos. Se puder fazer uma portabilidade de doença, tirar deles e colocar em nós, porque é algo muito sofrível. É difícil demais ver um filho doente e ainda mais muito doente. Uma condição extrema de enfermidade, crítica, gravíssima. Era essa a situação da filha de Jairo. Se nós nos preocupamos e nos atordoamos, ficamos amedrontados, hoje em dia, com todos os recursos que se tem, né? Hoje em dia a medicina e a tecnologia do jeito que está, imagina naquela época onde adoecer era praticamente sinônimo de morrer. Então eu posso imaginar com maior tranquilidade como pai o sofrimento, o desespero e a angústia de Jairo. Ele vai até Jesus dessa forma, temendo. Ele vai até Jesus com dúvidas, ele vai até Jesus com tudo. E Jesus vira para ele, ouvindo, né, as palavras dele, ouvindo o que estavam dizendo para Jairo. Ele vira para o principal da sinagoga, Jairo, e fala: olha, não temas, crê somente. E essa é a grande questão, porque, e aqui sobre essa parte, crê somente, que eu quero ir um pouco além. Porque às vezes o homem crê, às vezes nós cremos, mas sentimos medo. Esse não temas não era o temor a Deus, mas era o não ter medo do medo natural que Jesus estava falando. E é normal termos medo de coisas naturais, temos medo de coisas que acontecem, das circunstâncias. Somos humanos, seres humanos. O medo faz parte do nosso DNA, da nossa natureza. Mas o medo, ele não pode ser maior que a nossa fé. Porque se ele for maior do que a nossa fé, ele se torna um fator de inibição da nossa fé. A palavra fala que Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, enquanto ele estava crendo mais do que temendo, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o mar revolto, para as ondas, para o vento, a força do vento, e aí ele passou a ter medo, ele começou imediatamente a afundar. Enquanto ele estava crendo, ele estava vivendo o milagre e andando, prosseguindo, vivendo o milagre. Quando ele olhou as circunstâncias, o medo o tomou de tal forma que ele parou e começou a afundar. Então, às vezes nós cremos, mas nós tememos. Às vezes o homem crê, mas murmura. O Senhor ele não faz menção a isso com Jairo. Mas muitas vezes o homem crê e murmura. Reclama que não deveria estar passando pelo que está passando. E a orientação do Senhor foi: crê somente. Às vezes nós murmuramos, falando: Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. Por que isso está acontecendo? É o crer com murmuração, que também é tão ruim quanto crer com medo. Às vezes o homem crê, mas faz exigências, que também não foi o caso de Jairo, mas muitos crentes creem, mas exigem que o Senhor opere do jeito que querem, na hora que querem, acham que Deus está demorando. A orientação para esses é: crê somente. Para aqueles que temem, crê somente. Para aqueles que creem temendo,
Para aqueles que creem murmurando, crê somente. Para aqueles que creem fazendo exigência, crê somente. E muitas vezes o homem crê, mas dá ouvido à oposição, dá ouvido ao que estão dizendo, né? E em contrariedade à fé, aqueles homens disseram a Jairo: tua filha está morta. Essa é a reação de muitos, é o que muitos dizem para nós quando olham o nosso problema e falam: não tem mais jeito, porque a morte é isso. É aquela situação onde não tem mais jeito, não há mais o que possa ser feito. Quantas vezes ouvimos isso? Não há mais o que possa ser feito na sua situação, nesse caso. Então, às vezes nós cremos, mas damos ouvidos a essas vozes. Até nesse cenário, Jesus diz para você: crê somente, não dê ouvidos. Às vezes nós cremos, mas cremos no nosso tempo humano. Aqueles homens disseram para Jairo: sua filha está morta. E disseram: ó, por que ainda você incomodas o mestre? Por que ainda? Ou seja, esse tempo todo você ainda está incomodando, ainda, mesmo sabendo, mesmo tendo passado o tempo, ainda incomoda. Não enfades mais o mestre. Muitas vezes o homem crê, mas crê até um certo ponto, até um certo tempo, né? E aí, dali em diante, as pessoas já falam assim: olha, esse tempo todo você está guardando essa promessa, você está esperando esse tempo todo, você está esperando isso acontecer ainda. Nesse momento, a resposta do Senhor é: crê somente. Crê somente. Esse somente é ser definido. Somente é olhar para o alto, olhar para a promessa. Somente é viver pela fé, e o justo viverá pela fé. Somente é ser fiel à palavra. Somente é crer, ponto. Nada além, sem medo, sem murmuração, sem pressa, sem dar ouvido à oposição, sem querer que Deus faça no nosso tempo. Foi essa a palavra que o Senhor Jesus deu para Jairo. Jairo, não temas, crê somente. Nessa noite de terça-feira, eu sei que Deus está ministrando isso ao seu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei pelo que você está vivendo. Eu não sei com o que a sua fé está atrelada. Se com a murmuração, com o teu tempo de querer que as coisas aconteçam. Se com o medo, eu não sei. Com o ouvido ao que estão dizendo, realmente eu não sei. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: crê somente. Só a fé. Esse é o passaporte para a sua vitória. Esse é o segredo para o seu milagre. E você sabe disso. Por isso que o Senhor reafirma essa promessa. Essa palavra, na verdade. Crê somente. Não temas. Nós sabemos o que aconteceu. Naquele momento que Jesus disse isso, ele foi até a casa de Jairo. E ali na casa de Jairo, Jairo creu somente. E quando ele creu somente, um milagre aconteceu dentro da sua casa. Crê somente. Deus vai entrar onde está o teu problema, na tua casa, no teu familiar, na tua vida. Ele vai entrar e ele vai operar um grande milagre. Crê somente. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.